Olá, hoje a gente recebe no Money Report o Daniel Sherman. Ele é CEO da gestora e operadora de imóveis de alto padrão Tishman Speyer. Ele vai conversar com a gente sobre as expectativas para o mercado imobiliário para 2019. Daniel, obrigado por ter vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e ter essa entrevista. Legal. Mercado imobiliário 2019, como é que ele está? Já houve uma recuperação? Ele está melhor que os últimos anos? Ainda não melhorou como a gente achava que fosse melhorar? Como é que está? Eu acho que a gente já tocou o fundo do poço, né? Acho que 2018 já se ensaiou um pouco uma mexida, uma retomada, com as empresas começando a se posicionar, e 2019 realmente as coisas já estão melhores, né? Principalmente porque a confiança voltou um pouco. E para você entrar, principalmente num projeto residencial, você comprar um apartamento, você precisa de confiança. E essa confiança ela está começando a voltar e a gente vê uma melhora no mercado já. E vocês já estão investindo para esse crescimento ou ainda estão esperando, por exemplo, a aprovação da Previdência, uma recuperação mais forte da economia? Como é que está isso? A Tishman Speyer está no Brasil há mais de 25 anos, então os nossos projetos são projetos de longo prazo. Dentro dessa ótica, apesar da crise ter sido longa, em 2016, 2017, a gente já começou a se posicionar para esse novo ciclo. Então eu diria que a gente já está investindo. A gente comprou um empreendimento comercial durante o ano, no final de 2017, começo de 2018. A gente lançou um empreendimento residencial já no fim de 2018, depois das eleições. Então a gente já vem se preparando para começar, para entender essa retomada. E esse lançamento foi logo depois das eleições, certo? Foi logo depois das eleições. Está indo bem? Como é que tá? A gente estava com ele pronto antes das eleições, mas achou prudente esperar. Lançamos em outubro, já com uma expectativa com um novo governo, e isso deu uma animada e um pouco mais de confiança para as pessoas começarem a se posicionar. E a gente acha que está indo bem. As obras devem começar agora em junho. A gente está chegando a 30% a 35% de vendas, o que é esperado para o início das obras, 40%. Então a gente está satisfeito com o volume de vendas até o momento. E vocês têm lançamentos previstos para esse primeiro semestre? A gente tem alguns outros projetos que ainda não estão prontos para lançar, em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Mas a gente acredita que agora precisamos continuar sentindo que a economia, que as reformas estão andando na mesma direção para essa confiança ser crescente e não novamente ser um voo de galinha. Sim. E onde é que estão as oportunidades? Mais no residencial ou no corporativo? O que a gente viu é que o residencial ele sofreu muito nos últimos anos. As empresas construtoras também sofreram muito porque os preços subiram e depois caíram muito, mas a gente vê que esse estoque de residencial ele já foi absorvido ao longo dos anos num preço mais baixo. E agora a gente percebe que os lançamentos voltaram, porque a confiança voltou e também porque as empresas já passaram esse período de limpar o estoque passado e estão começando a olhar para frente. Então a gente vê que o mercado está retomando. No comercial foi um pouco diferente, porque o comercial teve um grande volume de estoque que chegou no mercado quando a crise chegou. E isso você trouxe um estoque de boa qualidade, mas ficou vazio. E durante a crise a gente viu as empresas reestruturando, mas indo para projetos de mais qualidade a preços mais baixos. Então, existiu uma absorção boa desses empreendimentos. E agora, com a retomada da economia, a gente espera que a demanda ela volte e as empresas façam um movimento de expansão e não de uma redução como aconteceu no ciclo passado. E como a construção de um empreendimento comercial demora mais tempo, a gente vai talvez perceber que nos próximos 2 anos a gente vai voltar a ter uma pressão em preços de locação, porque a vacância vai reduzir com a retomada, se ela ocorrer, evidentemente. Sim. Recentemente o Brasil aprovou uma lei que facilita a devolução, recuperação dos imóveis, né, de inadimplente. Isso já está produzindo algum efeito no mercado positivo, um efeito positivo no mercado? Sem dúvida que isso deu uma confiança muito maior para as empresas imobiliárias. No ponto de vista do cliente,
eu não vejo ainda um impacto tão grande, porque o cliente não estava focado nessa questão. Ninguém compra um apartamento pensando em devolver, né? Talvez, como a economia estava muito forte e as empresas num volume de expansão também muito agressivo, facilitaram também a compra. Então, eu acho que foi uma conjuntura de vários fatores que levaram a essa situação. Mas é evidente que com as leis mais claras, com essa situação mais bem definida, dá uma segurança maior para a indústria de uma maneira geral, tanto para o comprador que pensa um pouco melhor, quanto para as empresas que têm uma segurança também no processo. Ainda tem alguma jabuticaba no ambiente de negócio brasileiro que impede um desenvolvimento maior do setor? O mercado imobiliário, ele depende de muitos fatores, né? A segurança, taxa de juros e a questão da economia são fundamentais. Então, ele vai bem quando a taxa de juros está mais estabilizada e com uma inflação controlada. As jabuticabas, a gente vai descobrindo elas, né? Elas não estão já plantadas. Talvez no ciclo passado, a agressividade das empresas dando condições muito facilitadas e uma pessoa ia e comprava 2, 3 apartamentos para revender no dia seguinte, talvez isso não era uma jabuticaba, mas você percebia que algo não estava tão certo. Mas de uma maneira geral, a mudança na legislação que ocorreu aqui em São Paulo, ela gera uma movimentação das empresas e muda um pouco o mercado. Mas não necessariamente isso é uma jabuticaba, é uma tendência que você tem que se adaptar a uma nova realidade. Eu vejo mais dessa forma. No década passada a gente viveu um boom no setor imobiliário. No começo muita gente ganhou dinheiro, depois muita gente perdeu. Quais foram as lições que ficam daquele período passado? Sobre a ótica das empresas. Né? Eu acho que a grande lição desse processo, e isso eu falo constantemente, é que as empresas de desenvolvimento imobiliário, elas não têm uma característica para estar no mercado de ações. Então, quando você tem uma property company, empresas que têm renda, shopping centers, isso faz sentido. Mas uma empresa de desenvolvimento imobiliário, é mais complicado você estar no mercado aberto, porque o mercado ele cobra trimestralmente resultados. E o modelo imobiliário ele é mais de longo prazo. Um projeto imobiliário demora de 3 a 5 anos para ser desenvolvido. E o teu resultado vai estar depois do 5º ano. Então, as métricas, às vezes, do mercado público, elas são incompatíveis com com o mercado imobiliário, que é um pouco mais longo prazo. Então, acho que essa talvez seja uma das lições aprendidas, que alguns tiveram, outros não, que está mudando o mercado para esse próximo ciclo. No caso que você disse que ocorreu, foram os gestores dessas empresas com capital aberto de impulsionar o número de lançamentos para dar uma justificativa para o investidor, ou o problema estava no investidor que tinha uma expectativa errada? Eu venho, o meu histórico antes de eu estar na Tishman Speyer, trabalhava numa empresa desenvolvedora local e sempre o problema era você tinha bons projetos e não tinha recursos para investir. E isso era sempre a dificuldade. Não, a gente tem que arrumar como é que a gente vai estruturar um projeto, trazer capital. Depois, quando veio o boom de 2008 e 2009, foi ao contrário. Nossa, veio muito dinheiro e cadê os projetos? Então, quando tem muito dinheiro, tem que tomar os cuidados para você não investir de forma menos, com alguma falta de critério, imaginando que o mercado sempre vai subir. Então, acho que isso acaba tendo uma outra lição que eu acho que, não sei se foi aprendida, porque eu acho que é da natureza humana, né? A gente espera que o mercado volte e que os investimentos também, e aí a gente entra num novo ciclo. Vocês são uma empresa global, atua em vários países. A economia global hoje vive problemas na Europa, nos Estados Unidos, a China diminuindo o crescimento. Onde é que tem boas oportunidades para vocês? Eu tenho ido falar bastante com investidores, porque a gente captou já um fundo, temos um fundo de capital estrangeiro para investir no Brasil, e a Tishman ela atua realmente em várias regiões com fundos específicos para cada uma das regiões. E o que eu tenho dito é isso, o Brasil está no ponto mais baixo e com potencial crescimento. Europa, Estados Unidos, eles estão na ponta contrária, estão no pico.
Esse pico ele pode ser alongado, ninguém sabe se vem uma recessão ou quando vem, mas a oportunidade no Brasil ela é boa pelo momento que a gente está, talvez no nível mais baixo no nosso ciclo, né? Talvez demore um pouco para subir. Mas a gente vê que a China continua bastante pujante. E os Estados Unidos ele é muito grande. Então, regiões como Califórnia, principalmente São Francisco, a atividade com a questão da economia digital ela ainda é muito forte e é uma cidade que tem uma pressão muito grande e é muito boa de se fazer negócio. Nova York já estabilizou um pouco num preço bastante alto. Europa, com o Brexit, existe muita incerteza nesse momento, mas existem oportunidades. Eu acho que o investidor estrangeiro, ele pensa em portfólio, então ele aloca recursos de acordo com o portfólio para ter riscos diferentes. Mas o que a gente tem tentado demonstrar é que o Brasil está num nível de risco alto, mas num valor de ativos muito baixo. E isso que traz essa oportunidade. E eu acho que o pessoal está começando a entender que está na hora de voltar. Mas talvez isso só vá acontecer realmente quando a reforma passe, né? Sempre tem um depois, né? Então, se a gente tem que ficar esperando a reforma, ela é muito importante, é fundamental, mas primeiro a gente estava esperando a eleição, ela passou, agora vem a reforma. Certamente depois da reforma, alguém vai estar esperando o próximo passo. A reforma tributária, por aí exemplo. A tributária. Então, enquanto isso, a gente tem que estar posicionado, tem que olhar um pouco mais para frente e colocar os produtos adequados que vão gerar valor sem passar um pouco do ponto em relação à agressividade que foi feita no ciclo passado. Daniel, o mercado imobiliário de grandes cidades, Europa e Estados Unidos, está subindo, está ficando muito caro por conta de aplicativos como Airbnb, né? O dono do imóvel prefere alugar para o turista, que paga muito mais caro, e isso está expulsando o morador local para a periferia. Para você, isso é um problema? E se é um problema, como resolver esse problema? Olha, eu acho que é um problema, é uma realidade, né? Tanto o Airbnb na questão dos imóveis, quanto o Uber na questão, que também foi super polêmica, o Uber vai até fazer IPO agora, como agora os patinetes na rua, que todo mundo achou ótimo, agora já está começando a ter acidente, já está começando a ter muito e fica complicado nas ruas. Então, eu acho que isso é uma realidade que ela veio para ficar. O que talvez precise ser feito é uma regulação dessa modalidade, né? Então, de novo, cada cidade, cada país está interpretando isso de alguma forma. Aqui mesmo no Brasil, eu até eu acabei usando o Airbnb por 2 meses quando eu fiz uma reforma no meu apartamento e fiquei 2 meses no apartamento. Mas tinham prédios que não podiam ter Airbnb por menos de 6 meses ou de 1 ano. Outros prédios específicos que você pode ter 2, 3 dias. Então, eu acho que esse fenômeno do custo mais alto nas cidades, ele está acontecendo independente do Airbnb. É uma questão até mais importante que isso. Estava comentando antes de São Francisco, você tinha as empresas como o Google que estavam fora da cidade, no subúrbio, e agora estão voltando. E lá existe essa discussão muito grande em relação ao custo das habitações para as pessoas. E não só para os executivos ou para os funcionários profissionais, mas também para as pessoas de baixa renda. Então você tem legislações lá que exigem que você construa habitações sociais dentro de próprios empreendimentos residenciais para ir nessa direção. Mas isso eu acho que é um fenômeno global e que é maior do que o Airbnb. Mas especificamente sobre essas novas tecnologias que estão entrando, e elas entram numa velocidade muito mais rápida, e a regulamentação ela sempre vem depois. A gente está vivendo um momento muito interessante que muitas outras coisas vão ser reinventadas e talvez algumas venham para melhorar essa situação, né? Mas a pressão nas cidades ela vai continuar existindo, principalmente nas que têm uma atratividade muito grande, né? Nova York, a Tishman é a proprietária do Rockefeller Center. Rockefeller Center são 600 mil metros de escritórios, mas é o lugar que os turistas estão lá todo dia e tem essa convivência. Às vezes tem alguns conflitos, mas como você atuar fica um lugar vibrante que todo mundo quer estar. E os preços acabam tendo uma função acabam ficando em função dessa situação.
mas é algo que vai continuar acontecendo, na minha opinião. Legal. Voltando para o cenário brasileiro, para finalizar, você está otimista? Qual que é o seu grau de otimismo? Eu estou otimista. Eu acho que o Brasil... A Tishman está aqui há 25 anos, mas eu já estou há mais de 50, né? E a gente vê que o Brasil ele não cresce de uma forma constante, né? São em saltos. A gente viu aquele momento de 2004, a gente viu a questão do controle da inflação, que foi uma conquista fantástica, depois o Brasil cresceu, depois veio essa recuada em função de tudo o que aconteceu aí nos últimos anos de governos mais à esquerda, e agora a gente tem uma oportunidade de dar um novo salto, e eu acho que esse novo salto ele vai acontecer. Conturbado, não é fácil, mas eu vejo o lado positivo que as coisas vão acontecer na direção certa. De novo, acho que a gente vai, se acontecer de uma forma melhor, a gente pode ter um ciclo mais longo, mas quando a gente olha para trás, os nossos ciclos sempre foram ciclos de 3 a 5 anos, não mais do que isso. E nos projetos de longo prazo, você certamente, entre o começo e o fim dele, você vai se enfrentar com a virada dos ciclos. Por isso que eu sou um otimista que, se não for dessa vez, mais os próximos anos a gente vai chegar lá. Legal. Daniel, muito obrigado. Obrigado a você. Foi um prazer estar aqui.